E eu não sabia, né? Mas o Espírito Santo ele já havia me dito. Então ele já havia me dado uma mensagem, mesmo sem eu saber, realmente. Ele me prepara. E esse texto aqui de Isaías, como o irmão ele trouxe aqui, né? Falou. Isaías ele vem passando por um momento de grande tribulação, grande angústia, muito sofrimento, como a gente sabe. Mas ele diz, no versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Muitas vezes, irmão, a gente se encontra em determinadas situações em nossas vidas. Ontem, o Cristo me fez vivenciar um momento assim, bem variado, por assim dizer. Hoje eu estou liderando adolescentes e eu tinha uma conversa com uma adolescente específica e minha família estava passando por uma problemática que ele está agindo por mim, como ele tem dito. E por isso eu estou confiante e segura de que é ele que vai agir, ele que vai fazer. Amém. E aí, naquele momento, é impressionante como Deus ele nos capacita assim. Esse é o momento que você precisa falar isso. E nesse momento aqui eu preciso que você chore, eu preciso que você se humilhe. E a gente não entende. E aí, quando Isaías diz isso, o Senhor me deu uma língua erudita para que eu possa falar ao seu tempo a palavra certa. Então, assim, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você se encontra. Não sei como se encontra seu lar, a sua casa, a sua família, ou qualquer área da sua vida. Mas Deus é aquele que, no momento certo, Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te capacitar, Ele vai te encher. Porque Ele é aquele que chama e Ele é aquele que capacita. Ele não te chama e vai te deixar lá e você vai ficar perdido na situação, não. Você vai ficar perdido no deserto, não é. Ele é aquele que capacita o homem. E é impressionante, né? Porque Isaías, ele diz, né? Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos insultos, porque no Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Se o Senhor estiver comigo, ainda que eu esteja passando por uma fornalha, como já foi falado aqui nessa tarde, ainda que eu esteja passando pela maior tempestade da minha vida, a circunstância que eu passo e digo, realmente, Senhor, eu estou só. Como ele fala no versículo 10. Ainda que você não enxergue luz nenhuma e diga assim, meu Deus, é o fim, acabou, o que vai ser de mim? Ele está com você. Tenha essa certeza que você declara, que você não só tem essa certeza, mas que possamos declarar. Perto está o que me justifica. Quem convidará comigo? Compareçam juntamente quem é meu adversário. Chegue-se até mim. Sabe por quê, irmão? Quando ele chegar diante de mim e de você, não é na minha força, não é na tua força, não. Mas ele vai se deparar com um Deus vivo. Ele vai se deparar com aquele que é poderoso, com aquele que entrou na sarça ardente, caminhou, com aquele que fez o mar vermelho abrir. É o Todo-Poderoso. E você pode dizer, chegue-se até mim o inimigo que for, porque maior é o que está em mim do que aquilo que tem lutado contra as nossas vidas. E nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa confiança, e não só ter, mas nós precisamos declarar, mas declarar confiando. E como falou no versículo 10, o que é que ele diz? No versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no seu Deus. Firme-se sobre o seu Deus. Firme-se, nós precisamos chamar as nossas esperanças todas em Cristo. Como foi falado aqui nessa tarde, que o nosso alvo verdadeiramente possa ser Ele. E eu convido a igreja também para ir lá para o Evangelho de Mateus. Aleluia! Aleluia! Mateus capítulo 14. Amém? Amém. A partir do versículo 22, ele diz o seguinte: logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. O versículo 24 ao 27 vai dizer o seguinte: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Quantas vezes eu e você temos passado por situações não compreendidas aos nossos olhos? Como já foi falado aqui nessa tarde. A gente para e a gente se desespera. A gente vê pessoas se afastando, a gente vê pessoas se aproximando, a gente vê problemas maiores se aproximando. E a gente olha, a gente diz, eu estou só, Senhor, realmente. Como já foi falado, o Senhor me ama, só pode, porque é problema
quando ele diz, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter comigo por cima das águas. A gente ainda tem essa ousadia. A gente ainda duvida. Ele mandou tu ir. Vai, simplesmente vai. Eu te ordenei que vá. Eu estou contigo. Eu ainda parei. Senhor, é o Senhor mesmo? Aonde é que está a nossa fé? E quando a gente para observar, os discípulos já tinham vivenciado tantas coisas com Cristo, tantas coisas que Cristo tem manifestado na minha vida e na sua vida. Não é diferente. Cada um aqui, se vier aqui na frente, tem uma história para contar. Tem um testemunho para ser dito. Então, assim, tantas coisas Deus já fez, mas ainda assim, quando a gente se depara com algo novo, a gente faz, Senhor, será que você está comigo mesmo? E Pedro, ele pergunta, né? E Cristo, ele está assim, né? Ele, algumas vezes, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para encontrar-se com Jesus. Reparem bem, Pedro, ele andou sobre as águas. Mas continua. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Vamos observar. Pedro, primeiro, ele vê, ele não se lembra de que é o Cristo, que em outro momento estava no barco dormindo, e disse, todos estavam desesperados, atônitos, angustiados. E Cristo estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo. E aí eles, todo mundo acorda, ele naquela agonia, eles estão dizendo, aquieta-te. Ele já havia mostrado o seu poder no momento em que libertou o endemoniado Gadareno. Ele já tinha manifestado o seu poder de várias formas. E ele já havia mostrado que tinha poder também sobre as águas. Mas aí ele se depara em um novo episódio. E lá estavam os discípulos mais uma vez. Mas dessa vez, Jesus disse o quê? Ordem que vocês vão. Simplesmente vão. Isso não quer dizer que quando Cristo nos manda ir, não teremos dificuldades ou problemas. Mas a certeza que nós precisamos ter é que Ele estará diante de mim, diante de você. Então, se houver algo que eu não posso fazer, que eu não seja capaz, Ele vai lutar por mim. Como fala lá em Deuteronômio 1:30, nessa guerra vocês não vão ter que pelejar. É o Senhor que vai adiante de vós. Existem momentos, nós somos falhos, nós somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é infinito. Ele é infinitamente poderoso. Então, assim, quando Ele diz, ordena que vá, eles foram. Mas chegando lá, eles se deparam com essa situação. E eles não lembram. É Cristo. É um fantasma. Ainda assim, quando ele chega e se apresenta, sou eu, não temas. É o Senhor mesmo? A gente segue adiante. Vem até mim. E ele vai. Ele confia. Ele confia. E ele faz o quê? Ele anda sobre as águas. Onde é que eu e você poderíamos andar sobre as águas? E detalhe, em um ambiente do mar que não estava ali no raso. Estava na parte, era no barco. Então, assim, ele anda sobre o mar. Mas quando começa a vir o vento, quando começa a vir as tempestades, quando começam a vir as lutas, muitas vezes, quando os gigantes se levantam em nossas vidas, quando as provações começam a surgir, quando o vento ele parece contrário àquilo que Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Mas quando a gente olha ao nosso lado, a gente olha ao nosso redor, parece que está indo tudo oposto. E é nesse momento que a gente para e realmente começa a naufragar na fé. Mas Cristo está dizendo nessa tarde para mim e para você, eu estou com você. Eu estou contigo, eu estou adiante de ti. E se eu disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Não foi um homem que te prometeu, foi o Cristo que falou. E aí, ele segue, né? Imediatamente, então, o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou ao Senhor, salva-me. Ele é tão misericordioso. Quando a gente para, em apenas esses versículos, quando a gente para e vê, Pedro, ele duvida. Primeiro, ele não reconhece. Segundo, ele duvida. É o Senhor mesmo. Terceiro, ele tem a ousadia de ir. Mas depois, ele diz, Senhor, me socorre. Me socorre. E muitas vezes, eu e você somos assim. E é esse momento que a gente diz, Pai, a gente reconhece. Eu não consigo. E ele simplesmente diz mais uma vez, no 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque eu e você temos duvidado daquilo que Cristo tem falado. Por que a gente está duvidando? Se ele está dizendo, se ele está confirmando e está reconfirmando, por que ainda há dúvida no nosso coração?
descansar? Por que não confiar? Por que realmente não me entregar e declarar: perto está o Senhor? É Ele que luta por mim. É Ele que vai adiante de mim. E abra lá em Deuteronômio 30, por favor. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Quando a gente para orar antes, a gente vê o que Deus fez ali no Egito, através da vida de Moisés, manifestando a sua glória e manifestando o seu poder. Mesmo depois de tudo isso, o povo tem medo. Aí a gente para e diz: esse povo de Israel era só misericórdia. Eu e você também somos só misericórdia. Porque a gente, além de ter os exemplos, as histórias, que não são histórias, aconteceram, a gente ainda tem as nossas experiências atuais, temos o Espírito Santo falando o tempo todo ao nosso coração, dizendo: eu estou. Cristo se manifesta muitas vezes e fala com a gente de forma individual: eu sou com você, mas eu ainda duvido. Aí eu paro e digo: o pessoal de Israel era muito ingrato, eu também sou ingrato, e eu preciso reconhecer isso. Eu preciso não apenas reconhecer, mas eu preciso mudar a minha conduta. Eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso desafiar a minha própria natureza. Eu tenho um Deus que luta por mim. Eu tenho um Deus que poderia me julgar e me apontar, mas Ele escolheu me amar. E outra vez me amar. Por que não confiar nesse Deus? Por que continuar a duvidar daquilo que Ele te prometeu? Por que continuar a duvidar? Ah, Senhor, é um sonho muito grande para mim. Oi, meus planos são maiores que os seus. Os meus caminhos são maiores que os seus. Quando Cristo ele fala isso na Isaías 45, ele não se referia a apenas planos ou coisas materiais, não. Eram experiências também espirituais que ele estava querendo falar para o seu povo. Ele quer mais intimidade. E a partir do momento em que, como foi falado aqui nessa tarde, quanto mais eu me ajoelho, quanto mais eu me humilho, busco a face de Cristo, mais eu sinto Ele próximo a mim. E mais eu tenho essa certeza, essa confiança. Quando a gente vê lá em Josué 9, ele disse o quê? Não te ordenei eu? Vai com ânimo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu serei contigo por onde quer que andares. Salmos 23, 4 vai dizer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele está comigo. A Bíblia está repleta de passagens e de experiências de que Cristo disse: eu estou com você, e Ele está com a gente. Ainda que as situações sejam contrárias, ainda que passemos por momentos de tribulações e de angústias, o Senhor é aquele que tem nos ouvido. A gente vê Ana ela clamou, ela buscou, ela clamou ao seu Deus. Elia pensou que ela estava embriagada, julgou e disse: tem um momento em que Ana, ela nem usa palavras verdades, ela apenas chora, ela chora de amargura, de angústia. Só Deus realmente sabe como se encontrar no coração de Ana. Só Deus sabe, mas Ele é aquele que ouve os nossos pensamentos e esquadrinha o nosso coração. Ele é aquele que realmente conhece e Ele fala com a sua igreja. Ele fala com a sua igreja nessa tarde: não te mandei eu? Vai. Não se limita. Não sei falar, não sei fazer. Abre a tua boca. É eu que vou fazer. Sou eu que vou te encher. Sou eu que vou te capacitar. Se eu coloquei o desejo no teu coração, como fala em Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que os desejos de Cristo eles se tornem agradáveis ao nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso e muitas vezes ele nos engana. Ah, não, esse é o desejo, é a vontade. Não é. Olha, Senhor, escolhe meu coração. Revela na minha tua vontade para mim. E muitas vezes, quando a gente faz oração, é um perigo, porque ele revela. Ele revela, irmãos. Porque assim, Cristo ele está em busca, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. É tempo de realmente a sua igreja ela se humilhar diante daquilo que pode fazer. Quando a gente vê
Davi matou um urso, Davi matou um leão. E não foi na força dele, porque seria impossível isso. O que é um gigante diante do Deus que ele capacitou para matar um urso e um leão? E a gente vai olhando para a história de Davi, e tem um momento em que Saul, ele desacredita, ele faz, não, você é moço, você é jovem. Mas Davi, ele continua, eu vou na força do meu Deus, não é na minha força. Mas ainda assim Saul faz, coloca toda a armadura nele, coloca toda a armadura, e Davi ele até tenta, mas ele faz, não serve para mim isso não. Mas Davi ele também ele não para e diz, se isso não serve para mim, ele está lá todo de armadura, eu também não vou adiante. Não, ele pega o que? Ele pega o seu cajado e as fundas que eram as pedrinhas, que era o material que ele usava no campo para pastorear as ovelhas. E é com aquilo que Deus usa para a glória de Deus. É com aquilo que ele derrubou o filisteu reconhecido. Eu não vou, você vem a mim com fundas, com armas, mas eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, é isso que você precisamos entender. Muitas vezes é na minha simplicidade, é na sua simplicidade, nas poucas palavras, mas Deus é que diz assim, olha, eu quero te usar conforme tu tem sido em particular comigo. Sabe, é na forma como tu canta, quando tu estás no teu quarto, é desse jeitinho que eu quero. Porque muitas vezes eu passo chegando e digo, eu tenho que pregar como fulana, eu tenho que cantar como ciclana, não é como fulana ou como ciclana, é como Deus quer que você faça. É para a glória dele, não é para a sua glória, não é para que você apareça, mas é para que o nome dele seja glorificado. Então não vai ser da tua força nem da minha força não. É ele que está mandando tu e é ele que vai te capacitar. E a gente precisa entender isso. Deus ele quer usar a tua simplicidade, o teu pouco. Vai no teu pouco, que Deus ele quer abençoar. Ele quer abençoar, ele quer te capacitar, ele quer fazer mais. Ele quer proporcionar mais para a sua igreja. Deus ele quer proporcionar um verdadeiro avivamento. Um avivamento não de emocionalismo. Um avivamento onde a gente está hoje, da glória, aleluia, o fogo desce e amanhã eu dou mais fria de tudo. Não é isso que ele quer para a sua igreja. Ele quer derramar o seu poder, a sua graça. Ele quer que experimentemos da sua glória. Ele quer que a sua glória seja manifestada através das nossas vidas. Porque sendo assim, as pessoas poderão olhar e dizer, não é ele, não é Stefano, não é Débora, não é Luana, não é o irmão, não é ele, não tem como ser ele. Tem alguém além dele. E esse alguém é Cristo. É ele que está diante. É ele que deve ser reconhecido. Então que nessa tarde nós possamos verdadeiramente sair daqui com essa certeza. Se Cristo me mandou ir, por maior que seja, por mais impossível que pareça ser aos meus olhos, eu preciso confiar. Como falou em Isaías 50:10, ainda que eu não veja a luz, ainda que eu não enxergue nada, ele só espera de mim que você sabe o quê? Uma coisa, eis-me aqui. É só isso que ele precisa ouvir. Eis-me aqui e o debruçar-se diante dele. Porque eu dizer eis-me aqui e tentar permanecer de pé com a minha força ou tentar fazer do meu jeito, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a gente vive tempos difíceis, tempos de guerras, mas não são guerras civis também. Está num processo terrível na nossa sociedade. Mas a maior guerra que a gente está vendo hoje é a guerra espiritual. E não está sendo uma coisa simples, não está sendo simples. Aqueles que têm se disponibilizado a estar na brecha têm experimentado a intensidade que tem sido essa guerra. Mas, como ele diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É ele que tem pelejado por mim, por você. É ele que tem ido à sua frente. Então ele continuará. E eu digo mais, ele quer usar seus filhos, mas aqueles que não se puserem na brecha, não pensem que a obra vai parar por isso não, tá? Porque a obra não depende de mim, de você não. Ele apenas quer nos usar. E isso é uma graça que a gente não merece. Paulo disse que era na 2 Coríntios 12:9. Orou ao Senhor 3 vezes para que tirasse o espírito da sua carne. Cristo só olha para ele e diz o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu estou fraco, o Senhor ele é forte. Quando você está fraca, o Senhor ele é forte. Naquele momento que você não tiver forças, você não conseguir sequer ficar de pé, o Senhor me levanta. Se o Senhor tem que me mandar, o Senhor me dê estrutura, o Senhor me prepare, o Senhor me fortaleça. O Senhor me fortaleça verdadeiramente.
E Paulo aí reconhece o quê? De boa vontade, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se manifeste em minha carne mortal. Porque é no momento em que eu reconheço as minhas fraquezas, que eu reconheço as minhas limitações, que o poder de Cristo verdadeiramente é manifestado. Então, que realmente nós possamos ter essa certeza. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso conhecer esse Deus. E eu não vou conhecê-lo, muitas vezes, apenas através de pregações que eu ouço. Eu preciso mergulhar nisso aqui. Porque assim como Ele tem revelado a homens e a mulheres, Ele quer revelar aos seus pequenos também. Davi, ele era o melhor de sua casa. Todos pensavam que seria Eliabe, pensavam que seria tantos outros. Mas por aparência. Deus não é aquele que olha a nossa aparência, não. Mas Ele é aquele que olha do nosso coração. E no secreto, Deus conhecia quem era Davi. Então, Deus conhece quem é você, quem sou eu e quem é você no secreto. Cabe a pergunta para a gente nessa tarde. Quem realmente tem sido eu no secreto com Cristo? Tenho sido aquele que se humilha? Tenho sido aquele que aponta? Tenho sido aquele que julga e nada faz? Se por um acaso houver alguém aqui nessa tarde que tem sido esse alguém, que você possa, a partir de hoje, que isso, como falar em 1 Samuel 2,4, o arco do forte ele foi quebrado. Então, se porventura houver alguém, que isso venha se quebrar em nome de Jesus, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui dessa tarde confiantes. Se Deus tem me chamado, eu apenas vou dizer: eis-me aqui, Senhor. Confiar, perseverar. Santificar-se. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é as heresias que estão sendo ocultadas aí fora, que são muitas. São muitos cristos hoje em dia sendo pregados. Mas Cristo, ele não mudou. A sua igreja, infelizmente, ela tem negociado seus valores. Mas existe um povo remanescente que Cristo está despertando. Existe um povo que ele está soprando o seu vento, como a gente vê lá em Ezequiel 37, onde vai haver vida. Um exército extremamente forte. E eu profetizo sobre a nossa igreja, pelos olhos da fé. Embora que a gente veja cadeiras vazias, mas um exército extremamente forte. Quando a gente vê Gideão ali naquela batalha, tinha mais de 32 mil homens, mas Jesus começa a selecionar. No final só foram 300. Mas foram 300 que estavam em Cristo. E é isso que Deus precisa. Não é números não, tá? Isso é importante. Porque quanto mais almas sejam resgatadas do inferno, o poder de Cristo ele é manifestado. A festa nos céus, e a gente está aqui para isso, para guerrear. Mas para que eu possa ir a essa guerra, eu preciso me preparar. Existe um processo. Não vai ser algo da noite do dia. Não tem como ser algo imediato. Vou agora, vá não, viu? Não vá assim não. Se quer de antes, desça na casa do moleiro. Desça. Às vezes é necessário ele refazer o vaso. Às vezes é necessário. Existem coisas em nossas vidas, em nosso coração, muitas vezes que precisam ser tiradas. Mas no final, será para a glória dele. Então eu agradeço a oportunidade. Louvo a Deus pela misericórdia dele também.